Se você, assim como eu, é aquele flamenguista, aquele torcedor que está se sentindo grato pelos títulos do Flamengo esse ano, pelo esforço da equipe, pela solução que o Dorival deu e recuperou o trabalho perdido do Paulo Souza, por essa reviravolta no campeonato, mas que tá bolado, que tá pé da vida por conta dessa sequência de 3 resultados ruins, sendo que esse último, um empate, né, mas que tá com gosto de derrota, porque para empatar com um time que é o último do Campeonato Brasileiro, que tá a 17 jogos sem ganhar, é brincadeira. É para mim uma derrota também. Então se você está revoltado assim como eu, e mais, que ficou double revoltado, 2 vezes mais revoltado, com o que o nosso, com todo respeito, comandante e técnico Dorival falou, ao dizer que não pode fazer nada com quem pensa diferente, aí, meu amigo, a gente tem obrigado a gravar esse vídeo. Então não sai daqui não, fica comigo até o final, que eu vou falar sobre, vou mostrar aqui agora a entrevista do Dorival, essa fala dele, a gente vai comentar junto, você vai sentir a emoção, você vai ver comigo o que estava acontecendo de verdade ali, qual o impacto disso na temporada de 2023. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a gente, né? Se você já é inscrito, obrigado, deixa seu like, seu gostei, seu curtir, vai nos comentários, coloca também, é muito importante para gerar engajamento e mais pessoas para poder acompanhar o trabalho do Flavoz também. Então, não é inscrito, se inscreve, curte, comenta e divulga esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Mas vamos lá, vamos falar então agora, né, sobre essa questão aí do Dorival, do que aconteceu aí. E vamos lá, vamos à pergunta agora do Mauro Santana. Mauro Santana faz uma pergunta e aí vamos acompanhando agora a resposta, vamos comentando sobre o que está acontecendo. Dorival, boa noite. Apesar da conquista de 2 grandes títulos, parte da torcida tem ficado descontente com esse retrospecto recente e os 3 últimos insucessos do Flamengo no Brasileirão. O que dizer a esse torcedor que está insatisfeito, que talvez esperasse um pouco mais do Flamengo nessa reta final de temporada? Veja bem, essa pergunta do Mauro Santana é maravilhosa. Parabéns, Mauro, meu grande parceirão. Parabéns, sucesso, você é sensacional. Essa pergunta é a pergunta que todo mundo quer fazer. Ele colocou de maneira educada, de maneira serena, de maneira tranquila, mas direto na lata. E é assim que tem que fazer. Para você que fica julgando aí, youtuber, que não sabe fazer pergunta e tudo, Mauro Santana, jornalista, narrador, radialista, cara experiente, olha que tesouro de pergunta. Vamos lá. Ele tem razão. Em relação a resultados, ele tem razão. Pelo menos isso, né? Em relação a resultado, o torcedor tem razão. Óbvio que temos razão. Agora, é impossível uma mobilização depois do nível de exigência, principalmente emocional, que nós tivemos ao final dessa temporada. Foram decisões em cima de decisões. Quem não entender isso, infelizmente, eu não posso fazer nada. Bem, vamos parar um pouquinho. Ele já está falando que não pode fazer nada. Aí é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui. Um grupo. Que grupo? Quantos jogadores? Todo o grupo? Inclusive os jogadores que estavam jogando ontem, que muitos não participaram da campanha dessas conquistas. Então eu acho que a resposta ela tem uma certa lógica, a gente vai continuar acompanhando, mas espera aí, não é o mesmo time que está aí, não são as mesmas pessoas que estão aí. Vamos lá. Porque é um fato muito claro e natural. Tanto é que tem jogadores que até agora estão buscando uma recuperação. Não é uma recuperação só física, não. A recuperação principal é emocional. Uma recuperação principal é emocional. A gente vai escutar mais um pouquinho sobre o que ele vai falar. Eu já escutei essa entrevista várias vezes. Grave, além da pressão normal, porque olha só, eu e você, né, estamos aqui, parei, estou trabalhando, a gente está matando um leão todo dia. Não tem tempo para poder ter recuperação emocional, não. Ainda mais quem está ganhando tão bem como jogadores. Mas vamos lá, vamos ver onde que o Dorival vai chegar com essa explicação. Então, quando acontecem, às vezes, momentos em que nós vimos na partida de hoje, da falta de concentração de um lance e de outro, é nesse sentido que nós falamos. Então, para todo mundo foi muito pesado. Porque as pessoas acham que a decisão foram apenas os 3 jogos finais. Mas nós vimos decidindo fases a todo momento, nos recuperando dentro do Campeonato Brasileiro. Então não pensem vocês assim que foram momentos naturais de uma equipe. Não, em sentido nenhum.
Peraí, aí eu começo a complicar. Eu tô seguindo a linha do raciocínio do Dorival, mas a gente tem que separar o Flamengo como um todo, sofrendo uma pressão, um desgaste. Gente, isso é futebol, isso é normal. Eu posso até entrar na questão, que eu sei que ele vai falar daqui a pouquinho, do número de partidas, que é um desgaste físico, também um desgaste emocional. Mas, cara, isso aqui é Flamengo. Isso aqui é pesado. Todo mundo que vai jogar no Flamengo sabe da importância do que é jogar no Flamengo. Sabe o peso que essa camisa tem. Isso é uma coisa natural. E jogadores como Gabigol, por exemplo, Pedro, Felipe Luiz, Davi Luiz, vários jogadores ali tão experientes já, sabem o que é jogar uma decisão, sabem o que é jogar mata-mata, sabem o que é jogar pontos corridos. O Flamengo está acostumado com isso, então peraí, pô. Dorival, concordo com você, professor, concordo. Mas não se aplica a todo o grupo, principalmente a base. E outra, o jogador está preparado para isso. É assim que funciona a vida, né? A vida é feita de conquista, é de dar aí mata-leão o dia todo, o tempo todo para sobreviver. O nível de exigência, as dificuldades que nós tivemos e principalmente o desgaste que esse grupo teve não foram pouca coisa. Obviamente que não. Uma sequência de praticamente 80 jogos não é pouca coisa. Por isso que teve rodízio. Por isso que os jogadores tinham todo um trabalho de preparação, né? Tanto na parte tática, técnica, como na parte fisiológica também, né? A prevenção de lesão, que eu sei que o Flamengo tem. A câmara de recuperação que o Flamengo tem também, né? Então, assim, o Flamengo tem um investimento forte, é uma equipe profissional, um nível altíssimo. Tá preparado para isso, Dorival? O Flamengo não tá preparado. O Flamengo é vencer, 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 mas já fala no finalzinho. Para aqueles que quiserem entender, ótimo. Para aqueles que se sintam desgostosos, eu sinto muito. Pô, Dorival, eu tenho o maior respeito por você e consideração, mas você é Dorival Júnior, você não é Tite. Tite que tá acostumado a dar truncada nas pessoas assim. Não é assim que funciona. Né? A gente tá cobrando aqui porque é o Flamengo. Aí eu começo a ficar pensando, será que houve um bom trabalho teu, Dorival? E foi uma coisa bacana, com um grupo muito bom, e quando desce um pouco o nível, que nem é tanto assim dos jogadores, começa a mudar. Aí começa a realmente ficar mais nítido a questão de falta de treinamento, de entrosamento com todo o time. Mas nós estamos continuando fazendo o nosso melhor e tentando tirar o máximo de cada atleta, e eles com certeza entregando o máximo que podem. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que está fazendo o melhor, e é assim que vai continuar fazendo. É assim que vai continuar fazendo. Só que o Flamengo é o melhor. Né? E se exige muito mais do melhor, e os melhores estão preparados para isso. Porque, sinceramente, após o jogo do sábado passado, nós tínhamos que fechar as portas para aquele momento, pelas dificuldades e pelos problemas que nós tivemos, e pelo desgaste, principalmente, que foram todas essas rodadas finais de competições. Por isso que às vezes a gente pede à CBF que não deixem acumular situações como essa, que possamos ter definições de torneios e copas no primeiro e também no segundo semestre, porque ela penaliza consideravelmente quem chega em todos esses momentos para decidir, e principalmente as equipes que cheguem desgastadas ao extremo, porque decisões de competições, principalmente competições mata-mata, são muito diferentes de competições, por exemplo, de longevidade, como nós estamos vendo aí o Campeonato Brasileiro. Bem, nesse ponto aí eu fico observando, eu estou aqui pensando, estou respeitosamente tentando entender. Só que aí me passa uma impressão, professor Dorival e amigos daqui do Flavoz, que o Dorival está se referindo muito ao grupo, mas a ele próprio, do que aos outros jogadores que não passaram por tanto esforço assim. É claro que é uma equipe, mas o time que estava em campo ontem, o time que vem atuando nessas 3 últimas partidas, sofreu às vezes por tabela isso. E aí eu entendo que talvez o Dorival tenha sentido muito isso, se esforçou bastante, e ele não tenha conseguido dar sequência a este time atual no mesmo nível de treinamento, e a cobrança é o que ele disse, ele não está cobrando o time na altura. Então é uma questão muito mais voltada para você, Dorival, que eu respeito, mas eu preciso aqui como jornalista, comentarista esportivo e torcedor dar a minha opinião. O nível de desgaste é completamente diferente.
Então, eu acho que é apenas uma explicação, entendendo que eu também queria fazer os melhores resultados possíveis, mas, olha, eu seria insensível se tivesse que cobrar alguma coisa dessa equipe. Aí eu não concordo. Não, você é líder, Dorival. Você pode não querer, às vezes, magoar algumas pessoas, alguns jogadores, porque já tem até um histórico de mimimi, infelizmente. Mas eu tenho certeza que na hora de cobrar, você vai cobrar sim, tá? Você vai cobrar sim. Então, acho que esse é o ponto. Precisa cobrar, porque o trabalho continua com o time A, com o time B e com o time C. Pela situação, por tudo que passamos e principalmente pela forma como nos entregamos para que pudéssemos dar ao nosso torcedor esses 2 campeonatos. Não foram fáceis. Sinto muito se não estão contentes com os 3 últimos resultados. É impossível cobrir todas as possibilidades dentro de competições tão desgastantes como as que nós temos aqui no país. Infelizmente, Dorival, eu que sinto muito por ter escutado essa coletiva. Eu acho que dessa vez você foi infeliz, né? O desgaste é nítido. Parabéns e obrigado pelas conquistas, por todo o trabalho, e continuo te respeitando, te admirando muito. Mas nesse ponto aí a gente vai discordar e eu não sinto muito não. Eu sinto muito por estar escutando isso. Flamengo veio para vencer. Flamengo veio para vencer. Flamengo veio para vencer. E os outros adversários, vocês sabem o quê? Então, Flamengo é lugar de gente forte. Estou falando que o Dorival é fraco, que o time está fraco, mas a gente tem que manter o padrão. É claro, chegar no topo é uma coisa, se manter é outra. Então agora é a hora do Flamengo aprender com as experiências, com o que está vivendo, a se manter no topo. E isso passa por reformulações, inclusive às vezes de revisões de conceitos e comportamentos como o teu, Dorival. Aqui, Isaac Andrade, seu repórter Flavoz. Flavoz, a voz do torcedor. Saudações, Flavoz, a voz do torcedor.